E aí as pessoas lá ficaram muito tocadas, gente. Elas ficaram tão tocadas que elas... tipo, a moça do café me deu esse negocinho pra pintar. Um dos cientistas lá que explicavam os experimentos relacionados à luz, ele deu um mapa pra gente de como sair da casa que o Isaac Newton morava e ir para a igreja que a família do Isaac Newton frequentava, que tem também o primeiro relógio solar que o Isaac Newton fez, tá lá. Então, gente, só essa igreja vai dar um vídeo separado, porque pensa numa igreja diferente. Tipo, é a primeira igreja que Jesus não era a estrela, e sim Isaac Newton. A gente continuou fazendo experimentos. A gente foi as primeiras pessoas a chegar na casa e as últimas pessoas a sair. Não tinha mais ninguém lá, já tava fechando tudo. O pessoal falou: olha, a gente tem que fechar. Eu, não, mas a gente não terminou os experimentos. E eles são tão dóceis, que eles explicaram tudo. Até o último experimento, eles explicaram pra gente. E depois que eles fecharam, tiraram foto comigo e tudo. Eu pedi pra tirar uma foto com eles e eles foram muito dóceis. Então, assim, pra mim foi uma visita muito maravilhosa. Porque aquela casa, ela é uma casa do século XVI, do século XVII. Foi a casa que o Isaac Newton nasceu. Quando a mãe dele estava grávida, né, o pai dele faleceu. O pai dele também se chamava Isaac. Então, o Isaac Newton nasceu, ele nasceu prematuro, ele nasceu no inverno que estava tão severo que o rio que passa em Londres, ele estava congelado. O bebê nasceu prematuro, ele era muito pequeno, ele pesava tipo 1 quilo e ele cabia numa jarra, assim, pequenininha, que era o que a mãe dele deixou registrado, né, que ele cabia numa jarra. Então, assim, não tinha muita esperança de que ele ia prosperar, não tinha essa esperança, mas felizmente prosperou e mudou a história da humanidade, assim, para sempre. A mãe dele sempre quis que ele seguisse os passos do pai, né, a mãe dele queria que ele fosse um fazendeiro. Só que o que aconteceu? Quando ele tinha 3 anos, ela casou com um clérigo, vamos dizer assim, e aí ela foi morar com esse clérigo, e aí o Isaac Newton ficou com a avó, né, a Marjorie Asquith. E aí ele ficou, né, ele cresceu criado por essa avó e ele começou a se tornar parte... Ele era uma criança muito curiosa, mas também sentimentalmente falando ele se sentia muito solitário, né? Porque ele não tinha a mãe, não tinha o pai. Então ele se sentia bastante solitário. E aí depois a mãe dele voltou pra... Depois que ele já tinha uns 11, 12 anos, a mãe dele voltou pra Woolsthorpe Manor, onde eles moravam. A mãe dele voltou pra casa porque ela ficou viúva pela segunda vez. E aí ele começou a conviver, né, com os 3 novos irmãos que ele teve. Quando ele tinha 13 anos, ele foi para a zona urbana da cidade, digamos assim, Grantham, que ele foi estudar no King's School, que a gente também visitou, mas vou contar isso em outro vídeo. E aí ele ficou lá até ele ter uns 18 anos, que quando ele foi aprovado para Trinity College em Cambridge, que aí também eu vou falar em outro vídeo como que foi esse negócio dele em Cambridge. No entanto, quando ele tinha entre 23 e 25 anos, a Europa ela foi tomada pela peste negra, né? Então, o Isaac Newton, a peste negra chegou em Cambridge, Cambridge University foi fechada, então Isaac Newton voltou para Woolsthorpe Manor, voltou para Grantham, e aí ele ficou na casa durante esses 2 anos, fazendo trabalho sobre teoria da gravidade, experimentos sobre luz, fundamentos da carreira científica, e trabalhou muito também nas questões da lei de Newton. Então, tipo, a gente estava naquele quarto, e aí o cientista que estava dando que era o nosso guia, ele ficava: hoje a gente recebe muitos jovens cientistas e a gente pede para eles respirarem o ar, porque a gente acredita que ainda é possível, né, conseguir alguma inspiração científica respirando ali dentro daquele quarto, né, e para mim foi emocionante demais. Durante a visita na casa, a gente viu uma coisa que é bem inédita, né? Recentemente foi descoberto uns desenhos do Isaac Newton na parede, né, do pequeno Isaac Newton, ele era bem meio artista, por o papel ser muito caro na época, então ele fazia vários desenhos na parede e tal, e foi descoberto uma espécie de moinho que ele desenhou, que provavelmente era um moinho que existia
perto dessa casa que ele morava, né? Então é uma descoberta recente, a gente consegue, eles preservaram agora a parte da parede onde a gente pode ver, eles fizeram um desenho por cima do desenho original do Newton, e aí a gente consegue ver durante essa exposição, essa visita guiada, eles explicam pra gente tudo certinho, e eu fiquei super feliz. Quando o Isaac Newton já era um pré-adolescente, né, ele tinha algumas atividades na fazenda da família, e uma delas era cuidar dos animais. Só que ele era tão descuidado, mas tão descuidado, que ele deixava as ovelhas, as cabras irem para a fazenda dos outros fazendeiros, porque ele ficava pensando em coisas, fazendo experimentos mentais e muito distraído. Não servia mesmo para ser fazendeiro, até que a mãe desistiu. E aí falou que ele podia ir mesmo para a área acadêmica, tanto que quando ele mudou para Cambridge, a mãe dele, a família dele não era uma família pobre, era uma família de fazendeiros, mas a mãe dele não fez muito investimento não, meio que deixou ele se virar para ver o que ia dar dessa vida acadêmica mais e olha só no que deu aqui, mais de 300 anos depois a gente ainda tá falando desse cara. Uma coisa que me deixou surpresa foi o fato de que a Royal Society só comprou a casa, né, só comprou a mansão e tudo, em 1942. Então, quando o Isaac Newton morreu, a casa foi passada para os sobrinhos dele, né, porque o Isaac Newton não casou, não teve filho, então a casa passou para os sobrinhos. E aí eles não cuidaram direito, em menos de 100 anos a casa foi vendida e começou a passar por várias famílias, até que uma das famílias fez uma restauração na casa. E aí eles colocaram lá algumas placas de homenagem para Isaac Newton, até que foi passando de família, até que em 1942 a casa foi comprada pela Royal Society. Então eu fiquei muito impressionada, assim, como que a casa conseguiu se manter com um estilo tão original, assim, com arquitetura tão própria ainda daquele século, a partir de ter passado por tantas reformas e etc, né? E as pessoas que trabalham lá são maravilhosas, eu mesmo quero voltar para trabalhar lá. Então é isso, gente, queria compartilhar com vocês essa parte do dia mais feliz na minha vida, sem dúvida, e obrigada. Quem tiver alguma pergunta ou coisa sobre a vida do Isaac Newton, me manda privado, tá? Muito obrigada.